E aí, nobres e nobregas, o Carvalho aqui pra mais um DDD Download do dia. Bora pra cima, olhando pra cima. Então vamos que vamos, chega chegando, porque o download de hoje vem com tudo, trazendo como sempre, você sabe, aquela dose de fé e sabedoria para iluminar seu dia e te ativar para mais uma semana. Let's go! E hoje abordamos o tema em meio a tantas vozes, a quem devemos dar ouvidos? Quem recebe os seus ouvidos recebe poder sobre você. Eis um fato imprescindível e determinante sobre a minha e sobre a sua vida. Aqueles a quem você empresta os seus ouvidos, você entrega influência. E quem influencia pensamentos, influencia destino. Vivemos a geração das vozes, influências, ideologias, mídias, as instituições educacionais, escolas, faculdades, redes sociais. Além disso, qualquer pessoa hoje com um celularzinho na mão pode ser uma voz e pode ter até poder sobre outras pessoas. Nunca houve tantas vozes disputando a atenção humana. E a pergunta que fica é, em meio a tantas vozes, a quem você deve dar ouvido? A quem devemos dar ouvido? Mediante isso, nós encontramos aí um grande perigo, que é, obviamente, nós nos perdermos da nossa essência, nos perdermos de nós mesmos, nos perdermos dos princípios e valores que nós tivemos um dia. E o pior, podemos estar dando ouvidos a alguma voz que na verdade está nos afastando do nosso destino, do nosso propósito, ao invés de nos aproximar. E se nós pararmos para observar, isso na verdade não é nada novo. Essa influência, esse poder que uma voz tem sobre o destino daquele que lhe empresta os ouvidos é tão antigo e tão poderoso que remonta-se lá desde o princípio, desde Gênesis. Eva deu ouvidos à voz da serpente, ao invés da voz do Criador. E Adão deu ouvidos à voz de Eva, ao invés da voz do Criador. Ou seja, ambos, ao invés de ouvirem aquele que lhes deu a vida, preferiram dar ouvidos a uma voz estranha. Agora note o que está envolvido nessa questão. Não foi meramente aquilo que nós poderíamos chamar de um pecadinho. Trata-se de ingratidão, desobediência, rebeldia e principalmente aquilo que nós podemos entender que é para Deus o pior de tudo, a incredulidade. E por que isso é tão relevante nos dias para nós hoje e trouxe tantos desastres, foi uma consequência tão desastrosa, melhor dizendo. Entenda, um pequeno desvio hoje, lá na frente, nos leva a um destino completamente diferente. E sendo assim, nos distanciarmos e nos perdermos e talvez nunca mais nos encontrar. Agora deixa eu tornar isso aqui um pouquinho mais interessante. Se trazermos isso aqui em termos de probabilidade de erros. Lá no Éden, eles tinham uma voz, que era a voz do Criador. E ali naquele momento, naquele ponto da história, surge então uma segunda voz, que foi a voz da serpente, que foi a voz do inimigo, do enganador. E eles então tinham, em termos de probabilidade, 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Agora,
apenas com 50% de chance de acerto, 50% de chance de erro, apenas com 2 vozes eles conseguiram errar. Imagina hoje, com tantas vozes, podemos dizer que aumentou muito a possibilidade de nós errarmos a direção, o alvo, a voz certa. Agora observe a respeito disso, que interessante que Jesus disse em Mateus 22, 29. Diz: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O que é interessante aqui é que nós temos aquilo que nós podemos chamar de 2 erros principais que o ser humano pode cometer, que são como 2 lados de uma mesma moeda. Ou seja, não conhecer as Escrituras, o que está escrito. Afinal, nós temos o exemplo de Jesus, que o Evangelho nos mostra que ele venceu o tentador, a tentação no deserto, dizendo: está escrito. Ou seja, relatando o que estava escrito. Este é sem dúvida um erro muito perigoso que o ser humano pode incorrer, mas apesar disso, existem alguns, e eu particularmente conheço uma galera assim, e na verdade tem muitos por aí que até conhecem muito bem o que está escrito, até conhecem muito bem a letra, mas não caem no primeiro erro, mas caem no erro seguinte. As Escrituras, elas também dizem que a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. Então existem aqueles que até não caem nesse primeiro erro de conhecer o que está escrito, mas caem no erro de não conhecer o poder de Deus. Podemos dizer que conhecer a letra sem experimentar Deus é estar na superfície, no que diz respeito a um relacionamento com Deus. Mas, por outro lado, experimentar a Deus sem o conhecimento do que está escrito é impossível. Logo, o conhecimento de Deus passa por esses 2 aspectos: verdade e poder, revelação e experiência. Baseado nessa linha de pensamento, nesse entendimento, nós podemos dizer que o maior erro que o ser humano pode cometer na sua vida é não considerar aquilo que o seu Criador disse, é não levar em conta aquele que é a própria fonte de vida falou. Logo, não conhecer esse manual que ele deixou se torna uma completa tolice e ignorância de um ser humano. E por quê? Porque o Criador, ele não criou o homem, jogou ele ali na terra de qualquer jeito e deixou ele largado a si próprio. Antes, ele deixou para ele um manual com todas as instruções, e esse é o manual, as Escrituras Sagradas. Portanto, sempre que o homem erra, ele erra exatamente por esse ponto que Jesus declarou, ou seja, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, é interessante a gente observar, em se tratando aí do poder que há no ouvir, o que a Escritura ela diz em Romanos 10:17. Ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se é certo então afirmar que a fé vem pelo ouvir, logo o medo ele também virá pelo ouvir. A dúvida ela também virá pelo ouvir. A incredulidade ela também virá pelo ouvir. Ou seja, tudo depende da voz que você escolhe emprestar os seus ouvidos. Então, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: se ouvir uma voz, ela molda um destino, que destino as vozes que você tem escutado estão produzindo para você? Porque a conclusão inevitável é essa que nós chegamos. A quem você escolhe dar ouvidos, você dá
poder. É por isso que em Provérbios 4:23, Salomão, com toda a sua sabedoria, ele declarou que sobre tudo o que o homem deve guardar não é o seu dinheiro, não é a conta bancária, não são os seus bens, é guardar o seu coração. E você guarda o seu coração, guardando o que entra. E como entra? Entra pelo que você ouve, entra pelos seus olhos, entra pelos seus pensamentos. Então, eu te deixo essa pergunta, reflita nisso. A quem você tem dado ouvidos? E, consequentemente, você tem dado poder. Lembre-se, o que entra pelos ouvidos, pelos olhos, desce para o seu coração e é de lá que procedem as fontes da vida. Pense nisso. Faz esse download então. Até o próximo download do dia e bora pro game!